Fala pessoal, tudo bem com todo mundo? Estamos no ar com mais uma edição do Destaque ANC, o quadro de entrevistas da Rede A Notícia do Ceará, sempre recebendo uma personalidade política que na Assembleia, na Câmara, no Congresso ou em qualquer outro posto está para representar o nosso Ceará. Antes de nós apresentarmos o convidado de hoje, peço para que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilha esse conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso a esse material. Introduzindo o entrevistado de hoje, ele é advogado por formação, já foi presidente da FUNASA entre 2007 e 2010 e por 3 vezes, esse é o 3º mandato dele como deputado federal, representando o estado do Ceará. Tenho a satisfação de receber pela 2ª vez aqui na casa o deputado federal Danilo Forte. Seja muito bem-vindo aos microfones da Rede ANC pela 2ª vez. Obrigado, é um prazer estar aqui com você na ANC. Agora, a casa ampliada, reformada, estrutura mais moderna e parabéns pela vitória de vocês e estar nos 4 cantos do Ceará. Deputado, agora só para a gente ter um quebra-gelo, antes da gente começar com a nossa pauta, teoricamente nós estamos em período de recesso parlamentar e a minha pergunta é, o deputado nesse período, ele descansa, ele repousa? Rapaz, foram 14 municípios em 10 dias. Eu fiz uma maratona para visitar os amigos e revê-los e projetar algumas perspectivas de futuro e também aproveitando sempre para ir nas rádios, fazer prestação de conta, entrevistas, o que é muito bom. Então, as minhas férias foi exatamente rodando o Ceará. E essa maratona vai até quinta-feira. Aí quinta-feira eu vou tirar 4 dias para mim. Deputado, o senhor teve nas últimas eleições um total de 88.470 votos. O senhor foi votado em todas as regiões do estado do Ceará. Eu queria saber como se encontra atualmente seu trabalho de base, A gente viu que recentemente o senhor esteve visitando o município de Iguatu, como é que está esse relacionamento com essas lideranças, e como é a importância de um deputado federal, mesmo depois de chegar à Câmara, a conservar esse diálogo, esse contato com a sua base, que foi importante para que ele lograsse êxito nas eleições. Cada eleição é uma eleição, A eleição no Ceará, ela depende muito também do quadro local, do quadro nacional. Graças a Deus é o 4º mandato meu, 3 com eleições efetivas e 1 que eu fiquei suplente do Roberto Pessoa, mas fiquei mais no mandato do que ele, porque ele teve que sair para ser candidato em Maracanaú e teve êxito e faz um grande trabalho lá. E então, quer dizer, isso a gente vai amadurecendo, vai encontrando, inclusive, pessoas que nos acompanham desde o início e, ao mesmo tempo, vendo que, dependendo muitas vezes da conveniência ou do próprio compromisso dos amigos, você tem uma formatação eleitoral diferenciada. Mas sempre com as mesmas propostas, Eu tenho muito claro na minha cabeça a preocupação com o desenvolvimento econômico do Ceará e do Nordeste, a diminuição dessa desigualdade regional com relação ao Brasil, o combate à discriminação da nossa região e do nosso povo com relação também ao resto do Brasil e a busca de geração de oportunidade para a juventude. Então, esses são desafios que estão constantes no meu trabalho e, graças a Deus, as pessoas cada vez vão vendo mais isso com maior clareza. Então, fica até mais fácil fazer o debate e construir uma plataforma política para o futuro. Falando agora sobre a agenda no interior, a gente acompanhou as suas redes sociais e recentemente o senhor esteve em Iguatu, o senhor destinou uma verba, uma emenda parlamentar de 3 milhões de reais para aquele hospital, para o Hospital Regional de Iguatu e, por coincidência, semanas antes, a gente tinha realizado aqui uma matéria na ANC que dava conta de um episódio muito lamentável que teve nessa unidade hospitalar. Uma mãezinha acabou perdendo o bebê após esperar por mais de 9 horas um atendimento, a realização do seu parto. E aí o senhor esteve no município de Iguatu, viu que a situação de fato não está fácil e 3 milhões, deputado, segundo as suas palavras,
ainda não dá para resolver o problema. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua agenda em Iguatu e falasse sobre a situação da saúde no Ceará como um todo. O modelo de saúde que nós temos hoje no Brasil é um modelo muito difícil para ter a eficiência que a população precisa. Né? Principalmente num estado pobre como o nosso, que muitas vezes você tem problema desde a deficiência nutricional, da alimentação, até os problemas da complexidade da própria saúde. Então a gente precisa de recursos e precisa de boa gestão. Né? A gente, inclusive, eu fui o relator da lei de diretriz orçamentária lá atrás, 2014 para 2015, que a gente constituiu a emenda impositiva individual para dar mais autonomia e mais liberdade ao parlamento, porque até aquela época o deputado de oposição não recebia emenda, né, não tinha acesso às emendas, então isso dava um poder de dependência maior do legislativo ao executivo. A gente já consolidou ali que 50% dessas emendas iriam para a saúde. E hoje a saúde recebe muito dinheiro. O maior orçamento da União é o da saúde. Nesse ano é 177 bilhões que o governo federal vai investir em saúde pública no país. E aí você tem ilhas de excelência, de boas gestões, né? Tem município que faz as campanhas de vacinação, tem município que manda deixar o medicamento do hipertenso, da diabetes em casa, e temos municípios muito relaxados com relação a essa gestão. O estado do Ceará mesmo, como um todo, né, gastou no ano passado mais de R$1,5 bilhão com os OS para administrar saúde. E temos uma fila de mais de 40 mil pessoas para cirurgias, muitas vezes, eletivas, que não são eletivas. Porque uma pessoa que está com o fêmur quebrado em casa há mais de 6 meses, é uma prisão. Né? O cara está decretando ali uma imobilidade, uma pessoa que poderia estar numa atividade física, numa atividade laboral, trabalhando, vivendo, convivendo, mas está presa numa cama porque está à espera de uma prótese para fazer uma operação de fêmur. E isso é lamentável. É lamentável num país rico como o Brasil, mas existe. É real, como existe no Ceará. Então, eu acho que todas as iniciativas, elas são importantes. E no caso específico de Iguatu, tem um problema da transição de gestão, né? O prefeito foi afastado, a primeira-dama que assumiu como presidente da Câmara também só passou 3 meses na gestão e nós já estamos há quase 7 meses com um novo gestor, interinamente, o que gera também uma insegurança com relação a quem vai defender o município lá em Brasília, quem vai colocar emenda, quem vai buscar recursos para aquele município. Porque a gente sabe que a força política nisso é muito importante. Então, Iguatu ainda tem um problema maior, que o Hospital de Iguatu, né, foi carimbado, batizado como hospital regional, mas a participação do governo do estado no orçamento do Hospital de Iguatu, que atende a 11 municípios do entorno de Iguatu, é de 20% do que ele gasta por mês. O hospital gasta mais de 3 milhões por mês e o governo do estado só bota 600 mil, o que é insignificante para a complexidade daquele hospital, que tem UTI, tem centro cirúrgico, né? Tem muita demanda e está, inclusive, com muita demanda reprimida. Né? Tem uma aula lá só de gente esperando para fazer uma operação dita eletiva. Então, isso precisa ser revisto, precisa aumentar a fiscalização sobre esse dinheiro que vão para as cooperativas, para as organizações sociais, que já deu aí muita manchete de jornal por desvio de recursos, né? E precisa ter uma eficiência maior da gestão para poder dar um pouco de conforto para as famílias. E eu vi o desespero lá do Ronald, que está como prefeito interino, e eu disse, Ronald, o que eu posso é arrumar aqui esse recurso, né? Não fui votado por ele, né? Não fui, praticamente nem fiz campanha em Iguatu, o voto que eu tive em Iguatu foi um voto de amigos de poucas pessoas, mas eu vi a dor, vi o sofrimento e vi a preocupação dele com esse problema. E vou ajudar, e ajudei,
Da mesma forma que ajudei lá no Xeramubim, no Hospital Regional. Naquela época, né, o governador Camilo, ele me procurou, eu estava em Brasília, e conseguimos 36 milhões de reais, aí já foi um bom dinheiro, para colocar o Hospital de Xerami em funcionamento. E agora nós temos esse outro desafio. Então eu acho que no momento da dor, no momento da dificuldade, eu perdi uma irmã para a Covid, eu sei o que é isso. Você tem uma pessoa dentro do hospital que você não pode nem visitar, né? É muito doloroso, é muito sofrido. E o que a gente puder fazer para ajudar, nós vamos fazer, como foi esse caso específico de Iguatu, que não é uma realidade diferente da grande maioria dos municípios no estado do Ceará. Ainda falando sobre saúde, deputado, a FUNASA, né, a Fundação Nacional da Saúde, foi recriada. O senhor é um deputado que se preocupa muito com o desenvolvimento econômico do Ceará, mas também milita nessa área da saúde. Foi presidente da fundação, né, de 2007 a 2010, como a gente falou no início, mas o senhor foi um dos deputados que defendeu a recriação dessa fundação, inclusive citando, né, definindo a FUNASA como a casa dos pequenos municípios. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da recriação da fundação. Eu conheço bem a FUNASA, né? Eu fui diretor executivo quase 2 anos, fui presidente da FUNASA durante todo o segundo governo do Lula. E sei onde ela chega. Eu agora mesmo estive lá nessa minha peregrinação pelo Ceará. Eu fui a uma comunidade lá, Itajuçoca, lá onde meu pai nasceu, lá na Caiçara, uma vila de 7 casas, que todo ano tem problema de falta d'água. E todo ano o carro-pipa muitas vezes atrasa, não chega, e às vezes chega com água salobra, sem estar tratada, e é um sofrimento para aquelas famílias. E eu fui lá e mostrei, tá aqui, ó, o papel da FUNASA é esse. Quem vem aqui é a FUNASA. Porque a CAGES não vem porque não tem nem como cobrar água lá, né? As instituições privadas também não vão porque não tem retorno. Então quem vai lá é a FUNASA. E esse é um exemplo muito claro que para os pequenos municípios, o abastecimento d'água, esgotamento sanitário, nós temos no Brasil de hoje, ainda 1.100.000 famílias, isso é dado não é meu não, é do IBGE, que tem casa e não tem um banheiro. Nós temos 1.400.000 famílias morando em casa de taipa, cadastrada pelo IBGE, que no clima quente que nem o nosso, é o abrigo natural do barbeiro que transmite a doença de Chagas. E nós não vamos erradicar nunca a doença de Chagas se não acabar com a casa de taipa. Então, diante disso, o que a gente precisa é ajustar a instituição para o papel institucional que ela tem. E ao longo do tempo a FUNASA foi perdendo muito, né, do seu vigor executivo. Quando eu fui presidente da FUNASA, eu consegui assinar um convênio com a OPAS, a Organização Pan-Americana para a Saúde, que botou na FUNASA 320 engenheiros. Eu cheguei a trabalhar com mais de 400 engenheiros. No ano passado a FUNASA tinha 60. Em 2008 para 2009 eu executei como presidente da FUNASA 1 bilhão e 600 milhões de investimento nessas áreas de saúde. No ano passado a FUNASA investiu menos de 500 milhões, 480 milhões só. Então ela foi se deteriorando e eu cheguei para o governo e disse, ó, para matar o carrapato não precisa matar o boi. Você tira o carrapato e faz a asepsia no boi, limpa o boi. O que você precisa é tirar o lado ruim, se teve distorção, se teve desvio. Eu tirei 34 ONG dentro da FUNASA na época da saúde indígena. E depois que eu tirei as ONG, em 4 anos nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil indígena em 50%. Aí no governo da Dilma tiraram a saúde indígena da FUNASA. Hoje em dia a saúde indígena não tem mais nem prontuário, não sabe nem quantos índios foram vacinados contra a Covid. Tá aí o Zé Anomami lá, morrendo à míngua, abandonados. E naquela época nós fizemos uma casa de saúde indígena lá em Roraima para atender os Yanomamis. E eu ganhei um prêmio, na época, uma medalha do Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, que veio ao Brasil pela Fundação Carter e me deu uma medalha porque a gente erradicou a oncocercose no meio dos Yanomamis. Então, quer dizer, mudou muito a gestão. E agora o que ela precisa é ter uma gestão enxuta, precisa ter um corpo técnico qualificado, inclusive durante todo esse período que eu participei, inclusive dialogando com o governo, nós não discutimos cargo para nenhuma indicação política.
A preocupação foi criar uma estrutura técnica para fazer a reestruturação da instituição, dar uma base sólida de execução orçamentária, né? Criar um ambiente favorável a isso, para poder ela reconfiar, ganhar de volta a confiança, né? E gerar, inclusive, aptidão para se colocar mais recursos lá dentro. E a partir daí você ter uma política pública mais consistente. Então eu acho que em matéria de saúde preventiva, não tem nenhuma instituição no Brasil que trabalhe melhor do que a FUNASA. Agora precisa dar as condições para ela poder voltar a funcionar com força. Deputado, agora saindo de saúde, vamos falar sobre a sua atuação na Câmara Federal. O senhor foi escolhido, né, pela comissão mista como relator da LDO, da Lei das Diretrizes Orçamentárias 2024. Quero saber como é que o senhor tem contribuído para essa pauta e que o senhor destrinchasse um pouco para a gente como é que tem sido o seu trabalho como relator dessa demanda. Não é tarefa fácil. Num país do tamanho do Brasil, com a complexidade que tem, a gente já tem uma experiência anterior que foi muito importante, mas a economia mudou, o mundo mudou, né? As cobranças mudaram, a velocidade hoje das redes sociais é uma eterna e eficiente cobrança em cima de todos os políticos, indiferente da matriz ideológica, indiferente do partido, da cor partidária. E agora a gente precisa ter um orçamento também mais real. Acabou aquele mundo de ficção em que o orçamento da União era feito em cima de suposições, né? O orçamento americano, ele é feito todo em parâmetros das metas fiscais do país. E quando tem mudanças com relação a isso, como aconteceu agora com a volta da inflação nos Estados Unidos, o executivo pede uma reparação, né, feita ao próprio Congresso Nacional, que autoriza a readequação do orçamento à realidade econômica atual. E assim também é na Europa. E o Brasil, do tamanho que é hoje, né, um dos países mais ricos do mundo, apesar de ter muita gente pobre no Brasil, precisa também se adaptar a essa nova realidade. Porque mais transparência diminui desvios e, ao mesmo tempo, ajuda o país a retomar o crescimento, ajuda a ter credibilidade, ajuda a trazer os investimentos para gerar emprego. Então, diante disso, a nossa tarefa agora é ter a dimensão clara de qual vai ser o impacto do arcabouço fiscal, que foi essas mudanças que foram feitas com relação aos compromissos do governo federal para a gestão orçamentária. Os reflexos que a reforma tributária poderá trazer, né, para a economia do Brasil, e eu acredito que a maioria serão positivos, para que a gente possa dimensionar um orçamento de fato e ter uma execução compatível com esse orçamento de fato que foi gerado. Para o povo saber quando e como e aonde e quem gastou o dinheiro da saúde, para saber quais são as prioridades de cada área. E eu quero, inclusive, lançar alguns desafios. Por exemplo, nós não temos nenhuma política pública no Brasil com relação a crianças com deficiência. Nós não temos. Eu vi uma experiência aqui em Irauçuba, um município pequeno, de menos de 30 mil habitantes, em que foi criado um núcleo de assistência às crianças deficientes, que tem ali suas atividades psicomotoras, que tem ali o acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra, do pedagogo, da fisioterapia, do fonoaudiólogo, da terapia ocupacional, do professor de educação física, da recreação, da música, do lazer. E com isso as crianças interagem, elas crescem num ambiente muito mais saudável e as famílias também ficam muito mais confortáveis, porque sabe que os filhos ali não estão sofrendo bullying, não estão sofrendo nenhum tipo de agressão, né? E tem uma interatividade muito maior com as famílias. Então eu vi isso, não foi ninguém que me contou. E eu quero levar isso para uma política nacional, para que os deputados, os senadores possam aportar suas emendas na construção física dos núcleos, na composição orgânica, garantindo o seu custeio. Eu acho que isso é fundamental. Como também, um capítulo novo que eu quero trazer para o orçamento do Brasil, é a questão da inovação, né?
tanto a tecnologia como a inteligência artificial, como o casamento, que para nós do Nordeste é fundamental, da energia renovável, do sol e do vento, com o abastecimento d'água, seja para consumo humano, seja para irrigação, seja para agropecuária, é fundamental para a economia. E você pode criar uma política de estímulo, de incentivos com relação a essa situação. Como também na questão do empreendedorismo feminino, que é uma realidade hoje. A minha mãe começou a vida como costureira e depois virou comerciante, né? E foi uma boa empreendedora. Então, quer dizer, isso ajudou muito ao meu pai no sustento da família, que naquela época não era fácil, principalmente para as mulheres, era muito mais difícil que hoje. E a gente precisa exatamente fazer desse empoderamento, né, uma nova fronteira para o desenvolvimento econômico. Então, eu acho que são políticas públicas que precisam vir para dentro do orçamento da União e para serem estimuladas. E com certeza elas vão retribuir, vão voltar para a sociedade, fortalecendo e melhorando as condições de vida das pessoas. Então, o orçamento público, ele tem que propiciar aqueles que pagam imposto. E o Brasil é um dos países que mais se paga imposto no mundo. E é por isso que é importante a reforma tributária. Um país que a sobrecarga em cima dos assalariados é muito grande, né? Para uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês, em R$ 1.300, 900 é pago pela empresa, FGTS, Previdência, encargos, contribuições. Quer dizer que tudo isso sai do esforço do trabalhador. Era muito melhor dar o dinheiro para o trabalhador, mas jogou essa carga tributária em cima de quem trabalha. E a gente precisa mudar esse foco. A carga tributária tem que ser, inclusive, para induzir mais geração de emprego. Então, eu acho que esse orçamento que nós vamos fazer vai ser um orçamento muito mais próximo da realidade, se Deus assim me permitir. Agora a gente sai da LDO para falar sobre um tema que está em alta, né, no momento, que é a reforma tributária. E antes da gente falar sobre os detalhes, né, dessa reforma, como ela está sendo proposta, o senhor, né, chegou a postar nas suas redes sociais, a gente viu também. Antes disso, eu acredito que seja um consenso. O Brasil precisa dessa reforma. E antes de a gente fazer a pergunta, vamos falar aqui sobre esse vídeo da rede social, que eu achei uma sacada genial. Muitos brasileiros ainda estão em dúvida, né, se essa reforma vai ser boa, se não vai, quais pontos precisam ser revistos. E o senhor esteve nas suas redes sociais explicando de uma forma muito didática como a reforma vai funcionar na prática. O senhor fez lá umas compras, uma mini cesta básica, digamos assim, e o senhor explicou, né, os impostos que ali estavam sendo pagos e como a reforma vai diminuir essa tributação. Inclusive, nesse vídeo, na legenda desse vídeo, o senhor diz o seguinte: não se engane, a reforma tributária vai significar o desenvolvimento do Brasil e comida na mesa. Então, eu queria que o senhor falasse sobre a reforma, sobre a importância dessa medida para o desenvolvimento econômico do nosso país. Se uma das grandes dificuldades do Brasil no mundo hoje é não poder produzir, se uma das maiores dificuldades é exatamente o esforço que a população faz para pagar impostos, e se o país tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, isso não é dito por mim, é dito inclusive pelos analistas internacionais, a Ford saiu do Brasil, o Walmart saiu do Brasil, grandes corporações do mundo vieram aqui, tiveram experiência e foram embora. Porque muitas não entendem, né, essa quantidade. Nós temos mais de 6 mil normas, 6 mil leis tributárias no Brasil. É um negócio incompreensível. Às vezes o comerciante é honesto, quer pagar seus impostos e pensa que está pagando e vem a Receita e multa, e vem a Secretaria da Fazenda e multa, e vem a Secretaria Municipal e multa, e o coitado fica sufocado e morre, mesmo tendo pago os impostos que ele achava que eram todos os devidos, mas foi sufocado exatamente porque é tanta... Um país que, dependendo da cor do recheio do biscoito, é um imposto diferente, como é que pode dar certo? Além das diferenças regionais, né? E que cada estado tem uma legislação. Então, muitas vezes o cara tira nota num estado para vender um produto para outro e vender do próprio estado, gerando sonegação, gerando contrabando de produtos, né? E isso
facilitado pela própria legislação, pela própria lei. Então, precisa mudar. Continuar do jeito que está, vai matar a população porque não aguenta mais pagar tanto imposto, tanta taxa e tanta multa. E, por outro lado, os governos ficam ricos e o povo cada vez mais pobre. Eu não quero governo rico e povo pobre. A gente precisa ter governo eficiente e povo com dinheiro no bolso para gastar, porque ele gastando, ele inclusive alimenta a máquina de novo. E nós provamos isso quando a gente conseguiu aquela minha luta no ano passado para baixar o imposto da gasolina, para baixar o imposto da energia. Muita gente dizia que não ia baixar, que não ia dar certo, deu certo, o povo ficou melhor, a inflação caiu naquele período, né? E a economia cresceu. Tanto é que todo mundo dizia que no ano passado a economia não ia crescer, e a economia no final do ano cresceu. Por causa da minha lei. E agora, de novo, eu digo, olhando aqui na Câmara, se o Brasil fizer a reforma tributária, o Brasil vai voltar a crescer. Por quê? Porque vai ter competitividade. É inadmissível sair o algodão daqui do Mato Grosso, vai para a China, volta uma roupa mais barata do que uma fabricada dentro do Brasil. E isso está acontecendo. Então, o Brasil tem que deixar de ser exportador de produto primário e ser produtor de produto acabado. Porque isso fortalece a indústria, isso gera emprego, fortalece a economia. Agora, o que é que impede isso? De um lado, imposto demais, e do outro lado, energia cara. E olha que a energia do sol e do vento do Nordeste é a energia mais barata do mundo. Mais barata do mundo. Nós produzimos aqui 1 megawatt de energia a $26 e os Estados Unidos estavam comemorando há 2 meses atrás porque estava produzindo a $72. Nós produzimos quase 1/3 do que é produzido nos Estados Unidos. E qual é o problema? É que ela chega cara na indústria, ela chega cara na casa da gente, né? Eu diminuí a conta naquela época e íamos acabar com a bitributação. Hoje no Brasil voltou, porque tanto o governo federal voltou os impostos federais, foi por isso que a gasolina voltou para algo em torno de R$6, foi por isso que a energia voltou a ser mais cara, estimulou os estados a aumentarem as alíquotas do ICMS, né? Então, de novo, vem toda a voracidade dos governos estaduais e do governo federal para aumentar os impostos. E a reforma tributária vai ajudar a baixar, porque ela vai diminuir contrabando, evasão fiscal, sonegação, tudo isso vai diminuir muito com a reforma tributária. E se tudo isso não valesse a pena, só na cesta básica, que é o que você viu naquele dia que eu dou o vídeo que eu fiz, já valeria a pena. Porque eu fui no supermercado e comprei a cesta básica R$59, 14 produtos. Aí eu peguei a nota fiscal e mostrei, está aqui. De R$59, mais de R$18 são impostos. Isso dá 34,1%. Quase 1/3 da nota era imposto. E a gente precisa fazer com que esse dinheiro fique na mão do povo. E a reforma tributária, a cesta básica vai ficar isenta para quem está no Bolsa Família, para quem está no Cade Único. Então, com isso, você vai ajudar a alimentar as pessoas mais pobres do Brasil. E o que sobra do dia dos R$59, dá para comprar uma bandeja de ovos, um pacote de carne moída, um peito de frango. Então, quer dizer, você melhora, inclusive, a alimentação das pessoas. E essa é a acessibilidade. E com isso você, inclusive, né, ajuda as pessoas a viverem com mais dignidade. Então, como é que pode o Brasil ser o segundo maior produtor de alimentos do mundo e ter mais de 20 milhões de pessoas dentro do Brasil passando necessidade e dificuldade para se alimentar? Está errado isso. Então, a gente quer consertar, vamos enfrentar os problemas. Não adianta eu ficar fazendo birra, eu sou contra, eu sou contra, eu sou contra. Eu sou contra porque o governo que está hoje não é o governo que estava ontem, porque quem vai ganhar é quem vai vir para o governo amanhã. Isso não existe, minha gente. Isso não existe. Nós não podemos viver eternamente nesse conflito do presente com o passado. A gente tem que construir o futuro. E se o futuro passa por votar a reforma tributária, independente de quem esteja no governo, vamos votar e vamos fazer esse país crescer e dar oportunidade para os brasileiros. Agora, saindo desse tema mais sério de reforma tributária, para a gente ter outro quebra-gelo aqui, deputado, o senhor revela o seu time de coração ou é algo que o senhor deixa mais escondido? Eu sou Ceará, doente. Eu sou chorão, chorei ontem. Ontem foi uma desgraça. Nós dois, né? Pois é. O Ceará, o jogo passado do Vila Nova, o líder
ganha no final. E o Ceará, pelo menos, arranjou um lateral esquerdo bom. Esse Pedro Victor é bom jogador. Mas, infelizmente, o time como um todo, faltou o setor criativo para botar ele fazer o gol. E aí, de novo, foi ruim. E tem que ser bom. Mas o Gordinho lá só faz time. Eu gosto dele, eu acho que o Ceará se identifica com ele. Né? O João Paulo é um bom dirigente, uma pessoa humilde. Né? Eu gosto de gente humilde, gente trabalhadora, lutadora. E eu acho que a gente vai conseguir, se Deus quiser. E São José e meu São Francisco do Canindé ajudar, a gente subir de novo. Pronto, é exatamente sobre isso, né? Eu fiz essa pergunta para a gente introduzir o assunto da CPI das apostas esportivas. O senhor foi bem taxativo, chegou a pedir, né, cadeia para as pessoas que mexeram com a paixão do povo brasileiro. E aí, até um ex-atleta do Ceará, né, o seu time do coração, admitiu o envolvimento nessa manipulação de resultados, né, nessas decisões que envolveram a má conduta, né, dos atletas envolvidos com esse esquema de aposta esportiva. Queria que o senhor desse detalhes aqui para a gente, como é que está o encaminhamento da CPI e o que é que a gente pode esperar dessa demanda, né? Depois que isso tomou conta aí dos noticiários, não só esportivos, mas de todo o Brasil. O que é que a gente pode esperar dessa CPI? Virão regras mais punitivas? Uma coisa que ajuda o Brasil a ser nação é o futebol. O que nos une é a cultura, né? E nada tem mais unanimidade no Brasil do que a camisa amarelinha da seleção brasileira. Hoje estava todo mundo feliz com as meninas, hoje de manhã, né? Ganharam de 4-0. E o futebol, você pode andar em qualquer vila do Brasil, em qualquer canto do Brasil, você vai encontrar gente com camisa de time de futebol. Todo mundo tem sua paixão, tem seu time, né? E ninguém pode simplesmente manipular essa paixão. Isso é crime contra, né, a sociedade, né? É crime contra as pessoas, crime contra o coração das pessoas. E para ganhar dinheiro, né? De novo vem a peste do dinheiro pelo meio das coisas, né? E também uma coisa que me deixou assim um pouco penalizado é que são jovens muitas vezes que vêm da periferia, que têm dificuldade e que se aproximam do sabichão e que pega lá no início da carreira. Nós inclusive fizemos a inquisição lá de um jogador de 21 anos de idade, uma criança. Eu fiquei com dó dele, porque realmente a gente via que ele não tinha, né? E ali por pouco dinheiro se deixa manipular, toma um cartão, pega uma expulsão, comete um pênalti, e isso traz prejuízo para o time, né? Tanto na partida em si, como na próxima, porque não vai poder jogar, ou quando for punido, coisa parecida. E isso não aconteceu no Brasil só. Isso inclusive aconteceu na Inglaterra também, aconteceu na França. Então nós precisamos ter uma legislação que seja mais punitiva, né? Punitiva, menos branda, né? Não é porque é futebol, pode estar na malandragem do futebol. Não, essa daí não é a boa malandragem do futebol, né? A boa malandragem do futebol é outra. É o passe lá do Pedro Victor, né? Que era o elástico que ele deu naquele dia. Então isso é que é o Ronaldinho Gaúcho, que era um mestre em fazer gols inesperados, né? Aí sim está a sapiência do jogador. Não tentar ter o ganho fácil, enganando as pessoas. Isso é crime. Então a gente precisa ter uma penalização mais forte, né? Inclusive, e ter equidade, porque o menino que jogava no Vila Nova foi banido da profissão, não pode mais jogar futebol. E o que jogava no Grêmio, não, isso aí é bacana, vai ser vendido para a Europa. Não pode, né? Então que tem que ter o mesmo nível, o pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Não pode você punir um do jeito que joga no time pequeno e outro do outro jeito que joga no time grande. E também cobrar as responsabilidades. Então eu acho que nós vamos sair dessa CPI com uma legislação, uma norma muito clara com relação às casas de aposta, porque também ninguém sabe onde elas ficam, né? Hoje a evasão nesse setor é total, esse dinheiro não passa por dentro do fisco, não contribui, por exemplo, com a loteria esportiva, que uma parte fica para o governo federal, para a área de saúde, como a Mega Sena, que uma parte fica para o governo.
no caso dos esportes, dos bets aí, não fica nada. Nada. E você não sabe nem onde é que eles estão. Porque não tem pessoa física, não tem responsável, não tem endereço. Né? Eu confio muito mais no cambista da esquina do que nessas casas de apostas da internet. Não é porque ninguém sabe a quem vai cobrar. O cambista, pelo menos, eu sei que todo final de tarde ele está lá no ponto dele. Então, eu acho que o Brasil precisa ter uma legislação própria para isso, né? E precisa também ter, aí do ponto de vista penal, uma punição mais firme e, se o caso, e dependendo da gravidade do que for, cadeia. Principalmente para os manipuladores, né? Para aqueles que corrompem as pessoas e ganham dinheiro com isso. Antes da gente encerrar, deputado, já estamos quase no finalzinho do nosso momento, da nossa entrevista. Eu queria que o senhor falasse a respeito dos rumos do União Brasil, sobretudo eu sei que ainda está muito cedo, né? Mas a gente não pode deixar de falar sobre as eleições 2024. E nessa pergunta, né, eu queria que o senhor já emendasse uma outra resposta. É um caminho natural que Wagner seja o candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza no ano que vem? Primeiro, o União Brasil precisa se consolidar como partido. Porque ele é um amontoado, tem um pessoal que veio do DEM, tem um pessoal que veio do PSL. Nós aqui do Ceará viemos boa parte do PSDB, né? O Moser veio do MDB. Então, juntou muita gente de campos diferentes e nós precisamos ter uma identidade política que nós já construímos em cima das reformas, principalmente das questões da economia, que é o que nos une com maior força, né? E temos que propagandear exatamente aquilo que a gente defende. Por exemplo, diminuição da cobrança de impostos e tributos, que a gente é muito claro com relação a isso, as reformas que o Estado precisa fazer, simplificação, né? Agilidade do ponto de vista das empresas para poder gerar emprego. Então, tudo isso precisa ser uma plataforma política da União Brasil. E precisa as pessoas saberem. Porque muitas vezes a gente chega nos casos e as pessoas não sabem nem quem é a União Brasil. Você conhece o deputado Danilo Forte, mas não sabe que ele está nesse partido, no 44 e tal. Então, nós estamos, inclusive, nessa peregrinação que eu fiz pelo Ceará, eu saí estimulando, principalmente candidaturas novas, porque eu defendo a renovação. Acho que o mais bacana da democracia é a alternância de poder. Né? Então, quando você tem a oportunidade de estar lançando gente nova, gente com novos compromissos, com a cabeça mais arejada, menos viciada do lado ruim da política e mais focada na construção de algo novo, eu acho que é bom trazer para perto. Então, todos os municípios por quais eu passei, né, estamos aí estimulando. É lógico que essa candidatura agora não vale nada, porque muitas delas cansam e não chegam ao objetivo final, né, isso vai ser no ano que vem, mas aproveitar as lideranças naturais que podem vir para dentro do partido, para defender as teses do partido, para se fortalecer dentro desse campo das teses e das propostas e construir uma perspectiva de futuro, né? O Wagner hoje é uma liderança consolidada aqui em Fortaleza, né? Inclusive, mesmo com o dissabor da derrota que nos colocou da oposição na eleição passada, ele foi o mais votado em Fortaleza. Então é quase que uma obrigação a candidatura dele aqui em Fortaleza. E acho que agora, inclusive, está mais maduro, né? Está amadurecendo. Profissionalmente, inclusive, esse desafio da saúde pública lá em Maracanã pode ser um bom aprendizado para ele, para uma área que ele não tinha tantos conhecimentos, né? E aí ele vai vir com muito mais bagagem para fazer esse debate. E a partir daí, nós vamos construir, né, um partido de fato. O partido tem que ter torcida e tem que ter estrutura. Já que a gente falou de futebol, time que não disputa campeonato, não tem torcida e não existe. A mesma coisa é partido. Partido que não disputa eleição e que não tem protagonismo nas ações políticas nos municípios, ele também dura pouco. Deputado Danilo Forte, nós chegamos ao final do Destaque ANC, esse momento super bacana, esse bate-papo descontraído, mas falando de coisa séria, levando informação para os cearenses que nos acompanham, né, nos nossos diversos canais. Eu queria que o senhor aproveitasse esse momento para o senhor passar uma mensagem para quem está nos acompanhando nas emissoras parceiras, no nosso canal no YouTube, e o que é que o cearense pode esperar do trabalho de Danilo Forte representando o Ceará na Câmara Federal. Uma alegria, gosto do tipo de debate. Eu acho que a política é isso, é o diálogo com transparência, né? Eu acho que a gente tem que estar focado nessa construção de futuro e ninguém pode perder a fé e a esperança. O que nos move é exatamente a fé
e a esperança de nós, num país rico como o Brasil, né, num país que tem tudo para se fazer ainda, né, a gente tenha perdido tantas oportunidades. Eu cansei de ser o Brasil o país do futuro. Eu quero o Brasil o país do presente para melhorar a vida de todos nós. É isso, nós chegamos ao final de mais um episódio do Destaque ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui.